Quantos estão prontos para aquilo que Deus tem para a tua vida hoje? Amém. E quantos aqui acreditam que o primeiro culto de janeiro é um culto profético para o ano? Então olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: preste atenção, porque o Senhor vai falar contigo hoje. Amém. Eu quero fazer uma oração antes da gente começar. Pensa em Deus. Pai, eu te apresento a vida de cada pessoa que está aqui nesse lugar. E eu me abro para Ti agora, Espírito Santo, te dou total controle. E eu te peço, Pai, toma a direção desse momento, dessa palavra. Fala aos corações, traz, Pai, a Tua resposta, traz a Tua direção. Usa minha vida em nome de Jesus. Pai, obrigada pelo Teu agir, obrigada porque a Tua palavra é como essa semente que dá fruto, Pai. Amém e amém. Eu quero hoje conversar com você sobre o tema antes do fruto. Vamos ler juntos Oséias, capítulo 14, versículo 8. Está escrito assim, ó. Ó Efraim, que eu tenho a ver com os ídolos? Sou eu que respondo às suas orações e cuido de você. Sou como um junípero verde. O seu fruto procede de mim. Essa palavra, esse versículo, para mim, essa semana tem sido uma rema muito importante. Porque tem me lembrado de algo que a gente não pode esquecer. O nosso fruto vem do Senhor. E antes de eu entrar um pouco nesse tema, eu queria falar um pouco sobre janeiro. Janeiro é o mês primícia. A gente diz o mês primícia. E o que é a primícia na Bíblia? A primícia vem de primeiro, é o melhor e é consagrado a Deus. No original, em hebraico, a palavra é bikurim, que significa os primeiros frutos colhidos. Eu vou explicar um pouco melhor. Está escrito em Êxodo capítulo 23, versículo 19, um pouco sobre a primícia. Olha só. Traga o melhor dos primeiros frutos da sua terra à casa do Senhor, o seu Deus. Então, esses primeiros frutos é a primícia. O povo entregava esses primeiros frutos para declarar, para fazer uma declaração profética, eu posso dizer assim, dizendo que Deus é o dono da minha terra, Deus é o dono da minha vida, Ele é o Senhor da minha vida. Então é uma forma de honrar a Deus antes de ver o resultado. Aqui no momento do protocolo do culto, a gente tem o momento das ofertas, dos dízimos. E qual que é a diferença, né, do dízimo e da primícia? Que o dízimo, primeiro, é a 10ª parte. É a 10ª parte do salário, é uma 10ª parte do ganho geral. Mas a primícia é o primeiro ganho. É a primeira colheita, é algo pontual e inaugural. Por isso a gente diz que janeiro é o mês primícia. A gente pode primiciar esse mês para Deus em consagração. Cristo é a primícia também. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Olha só. Contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Jesus foi o primeiro que ressuscitou, porque depois nós também um dia vamos ressuscitar. Isto é, morar no céu, certo? Agora, o princípio espiritual da primícia, que eu quero comentar aqui com você antes de entrar na palavra. A primícia é, basicamente, primeiro, é a prioridade. É Deus em primeiro lugar. Segundo, é a consagração. Porque o primeiro define o restante. Então, quando você decide primiciar o mês de janeiro, que é consagrar ali o teu mês, significa que esse mês vai definir o restante do teu ano. E também é alinhamento de coração. Então, não é uma troca com Deus. É, basicamente, quando eu entrego a Deus o primeiro e o melhor, eu declaro que Deus governa o todo. Estão entendendo? Quem está comigo?
Provérbios 16, 3, a gente não vai ler, mas está escrito: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos vão ser bem-sucedidos. Então, janeiro, ele é um mês que a gente diz o mês primícia, porque é um mês não só de consagração a Deus, mas também é um mês onde você pode ter ali o teu alinhamento. É um mês também de planejamento, certo? Muitos só fazem um alinhamento, muitos só fazem um planejamento. E outros de nós também fazem essa consagração. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: essa é uma oportunidade. Diga: consagra o teu ano. Então, o que a gente faz em janeiro? A gente geralmente faz campanhas de oração, a gente faz jejum, a gente faz leituras, como é que eu posso dizer, intencionais, declarando que é o Senhor quem vai governar o nosso ano. Então, janeiro é esse mês de planejamento, de alinhamento. Porém, Salmo 127, versículo 1 ao 2, está escrito: se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois Ele concede o sono a quem ama. Olha só. Nós podemos fazer muitos planejamentos. Você pode alinhar a tua vida, você pode alinhar, definir como vai ser o ano com a tua empresa, com os teus negócios, com aquilo que você tem, com as áreas que você trabalha, com as áreas que você está inserido. Porém, como eu li nesse versículo, se o Senhor não for o construtor dessa casa, inútil vai ser o trabalho dos construtores. Mais uma vez, eu quero que você olhe para essa pessoa e diga: você pode fazer planos, mas é Ele quem dá frutos. Sabe, esses tempos atrás, eu plantei uma árvore frutífera. Eu plantei um pessegueiro. E pegou. E deu fruto. Deu pêssego. Eu quero agora te contar o segredo para dar fruto que permanece. Às vezes, pode ser que você tenha plantado e não tenha pegado algumas árvores, eu posso dizer no sentido figurado. Quem sabe você tem trabalhado, você tem alinhado muitas coisas e não tem dado fruto. Mas eu quero te falar desse segredo. Quero que você venha junto comigo nessa leitura. Ezequiel capítulo 47, versículo 3 ao 7, está escrito assim, ó. Antes de eu ler, eu só vou contextualizar. Esse homem, ele estava tendo essa visão junto com esse anjo, e aí ele de repente chegou num lugar que era à beira de um rio, e eles estavam prestes a entrar num rio. E toda essa visão é uma visão profética que fala muito aos nossos corações hoje, porque está tudo escrito ali de forma poética e simbólica para nós. Tudo tem significado, amém? Então vamos lá. À medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 1000. Agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando eu cheguei ali, vi muitas árvores em cada lado do rio. Então, antes de eu continuar essa leitura, o rio é muito simbólico aqui para nós, porque o rio representa a vida com Deus. Esse homem, nessa visão, ele chegou nesse rio, então,
E esse anjo podia medir a altura do rio. A água primeiro estava ali no tornozelo. Aí ele ia um pouco mais fundo, estava no joelho. Ele ia um pouquinho mais fundo, estava na cintura. Aí ele foi um pouco mais fundo, estava no peito. E até que ele foi um pouco mais fundo, ele já não conseguia mais andar ali. Ele tinha que nadar porque estava já muito profundo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já viu aqui um rio que segue uma linha reta, somente bem retinha? Você já viu? Um rio não segue uma linha reta. Esse rio representa a vida com Deus. Nós podemos ter um protocolo, mas o rio de Deus não. Nós podemos fazer planos, mas muitas vezes os propósitos de Deus não vão seguir essa linha reta. Um rio, quando ele é muito profundo e você entra dentro daquele rio, que tem a correnteza, o rio pode dominar você. Muitas pessoas, elas são levadas pelos rios. O rio domina. Você pode encontrar a presença de Deus, o rio de Deus, a gente vai falar nessa linguagem, talvez numa música, num confronto, no silêncio, no arrependimento, no momento de leitura da Bíblia. Você pode encontrar a presença de Deus, o rio de Deus, talvez num momento com a tua família. Você vai encontrar a presença em muitos momentos aleatórios do teu dia, se você estiver disposto a buscar esse rio cada vez mais profundamente. Mateus 6,33, está escrito: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O rio domina você. Ele não se prende ao planejamento humano. E o homem, ele ficou ali primeiro no tornozelo, só que ele quis ir mais fundo. Você pode escolher se a tua vida com Deus vai ser só ali no tornozelo, ou se você vai ir mais fundo. A presença de Deus e esse nível de relacionamento é progressivo. Se você só se satisfaz com um pouquinho, é só um pouquinho que você vai ter. Se você só se satisfaz com o culto de domingo, é só o culto de domingo que você vai ter. Esse homem quis ir mais fundo. Ele quis mais. Ele quis ir um pouco mais além. Ele quis levar para os seus dias, eu posso dizer assim. Olha para a pessoa do teu lado e diga: você foi feito para mais. A gente consegue ver por aí, eu posso dizer, a ratoeira da infelicidade, que é tão comum entre nós humanos, que é quando o ser humano fica buscando a felicidade, e é um ciclo que nunca acaba, quando o ser humano está longe de Deus. O ser humano pensa: não, talvez quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz. Aí o ser humano vai lá e conquista. A pessoa vai lá e conquista o dinheiro. Não, quando eu tiver filhos eu vou ser feliz. Aí a pessoa vai lá e tem filho e não é aquilo. Não, quando eu tiver isso eu vou ser feliz, quando eu tiver aquilo eu vou ser feliz. E vai de conquista atrás de conquista atrás de conquistas. Se Deus é Deus, Ele é a fonte de tudo que satisfaz. E se Ele for o concebedor e a fonte de tudo que satisfaz, Ele é a satisfação final. Então, por que não ir mais fundo nessa vida com Deus? Por que não? Por que só se contentar com um relacionamento até o tornozelo? Por que só se contentar até o joelho? Olha o que a Bíblia fala sobre esse rio. João 4, 13 ao 14. Está escrito: Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der
nunca mais terá sede. Diga comigo, existe mais. Aí esse homem, ele foi para um nível maior, certo? Ele entrou no rio, que dava no tornozelo, foi ao joelho, foi para a cintura, foi para o peito, até que ele não conseguia mais caminhar, ele teve que nadar. E aí olha o que diz no versículo 12 do capítulo 47 de Ezequiel. Está escrito assim: árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. As suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vem do santuário, porque a água que vem do santuário chega a elas. Os seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Olha só, Ezequiel, esse homem, só conseguiu ver esses frutos quando ele atingiu essa profundidade. Esses frutos são os frutos que trazem cura para as nações. O fruto que você busca está nesse relacionamento que você evita. O fruto que permanece, o fruto confiável, vem quando você mergulha num relacionamento com Deus. Não é lá no tornozelo. Não é lá na cintura. Não é só quando você vai na célula. Não é só quando você vai para o culto de domingo. Vai quando você vai além do protocolo. É quando você decide realmente ir fundo num relacionamento com Deus. Sabe, o relacionamento com Deus, ele acontece fora da telinha, eu posso dizer assim. Porque ele não é uma performance. Aqui você está vendo nos teus olhos uma coisa que parece uma performance, mas isso aqui não é uma performance. O louvor não é um show, isso aqui não é uma palestra, isso aqui não é um palco. O momento do louvor é um momento de adoração. Isso aqui é um momento de aprender da palavra. Amém? A nossa vida como cristão não é o que nós apresentamos para a pessoa, mas é quem nós somos dentro de casa. É quem nós somos quando ninguém está olhando. É ali aonde a gente manifesta o rio. E quando nós decidimos ir fundo no rio, fundo no relacionamento com Deus, é ali que nós vamos ver esses frutos. João 15, 4 ao 5, está escrito assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Hoje eu sei que é um dia de realinhamento. Talvez você planejou muitas coisas para o teu ano. Mas eu te digo, não adianta você planejar nada para o teu ano. Se o construtor não estiver na tua casa, se você não estiver alinhado com o Senhor, porque é Ele que dá o fruto que permanece. E para realinhar, é preciso se arrepender. Agora, falando sobre arrependimento, o arrependimento é corrigir o caminho. Arrependimento é corrigir o caminho. Arrependimento é uma decisão racional. É como perdão, por exemplo. Quando você decide perdoar, não é um sentimento. O perdão que a gente aprende com a Bíblia, com a palavra, não é um sentimento, não é quando você sente, eu perdoei no teu coração. Não. É uma decisão. Você decide perdoar aquela pessoa que te fez mal. E deixar, e liberar aquela pessoa do teu coração.
deixar aquela situação para trás, certo? Isso é o perdão. O arrependimento é basicamente a mesma coisa. Você decide mudar e corrigir o teu caminho. Porém, junto com essa decisão racional, que Deus se agrada, vem também o agir do Espírito Santo. Quando a gente chega na presença de Deus, quando a gente chega para Jesus e a gente fala, Pai, Espírito Santo, eu decidi mudar, mas eu não estou conseguindo me arrepender no meu coração. Me dá o arrependimento. Me dá o arrependimento genuíno. Eu decidi mudar. Eu decidi corrigir a minha vida. Mas eu preciso de Ti, Espírito Santo. Porque eu quero esse arrependimento no meu coração. Sabe o que acontece? O Espírito Santo vem. E aí Ele convence do pecado. E quando o Espírito Santo convence do pecado, a gente sofre. A gente sofre por causa do erro, por causa do pecado. Sabe, muitas pessoas pecam e elas sofrem por causa do pecado, mas não porque elas machucaram a Deus, porque elas desagradaram a Deus. Mas muitas vezes porque o pecado delas trouxe dor para outras pessoas. Então, às vezes elas sofrem por causa disso. Não, eu estou errado porque eu fiz mal para o fulano, para o beltrano. Então a pessoa se sente mal por isso, mas o arrependimento é quando a gente sabe que a gente desonrou a Deus. E aí quando o Espírito Santo vem, que tem essa ação do Espírito Santo, que a gente se alinha, a gente decide mudar, e a gente fala, Espírito Santo me ajuda, e ele vem, de repente a gente consegue entender aquilo no nosso coração, e aí a gente sofre. A gente sente a dor de ter machucado o Espírito Santo. E é ali que acontece um milagre do arrependimento genuíno. Esse realinhamento é necessário. Quando você decide ir mais fundo no rio. Porque você não pode ir lá no fundo no rio se você não corrigir a tua vida. Se você não se arrepender dos teus erros, das tuas falhas. E como você pode se arrepender? Como eu falei, decidindo e pedindo ajuda para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a mudar. Me ajuda, Espírito Santo. Me convence aqui no meu coração, eu estou aberto para isso. João 7,37. Está escrito assim, na parte B. Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Hoje você tem essa oportunidade. Hoje você tem essa oportunidade de poder entrar nesse rio. Porque Ele é o rio. Jesus é esse rio. Vamos voltar para o versículo principal, em Oséias 14:8. Está escrito na parte B, sou eu que respondo às suas orações e cuido de você. Eu sou como um junípero verde. O seu fruto procede de mim. O junípero é uma árvore, é um cipreste. É uma árvore que é muito firme, é uma árvore que está sempre verde, ela é resistente. E esse versículo está falando de forma espiritual que Deus não muda, que Ele não seca, que Ele é constante. Então, primeiro ele diz, olha, eu sou como esse junípero verde, eu sou como essa árvore firme que não muda. E aí diz, o teu fruto procede de mim. Ou seja, o teu fruto não vem do teu esforço, o teu fruto não vem do teu planejamento, o teu fruto não vem da tua autossuficiência, porque toda frutificação verdadeira nasce dessa profundidade com Deus. Eu tenho um testemunho para contar para vocês, antes de eu finalizar, que há pouco tempo atrás, eu estava fazendo as contas na minha casa. Eu até queria contar aqui num dia que o pai pede para ouvir os testemunhos e não deu. As 3 vezes que eu tentei, não deu. Vou contar. Estava fazendo as contas porque eu queria arrumar meu jardim, certo?
E aí eu já tinha ido em várias floriculturas. Eu anotei o valor das mudas que eu queria fazer o paisagismo. E aí ia dar um valor e tal, não muito caro, mas enfim, que daí eu fiz as contas com as coisas que eu tinha para pagar, não ia dar. E aí eu fui orar. E aí eu falei assim para o pai, eu disse, pai, porque Jesus ensinou, quando você for orar, diga, Pai nosso que estás no céu. Então, isso é bíblico, eu sempre digo, Pai. Eu falei, Pai, estou aqui fazendo as contas e eu vi que não vai dar para eu fazer aqui o que eu quero do meu paisagismo e tal, esse mês. E eu queria pedir para o meu pai Jairo. Mas você sabe como é que ele é? Ele não vai fazer o Pix. Você sabe? Se fosse para os netos dele, ele faria. Mas para mim, ele não vai. Então, eu estou planejando e tal. E eu falei assim, com um coração muito de filha mesmo. E aí eu queria isso e tal. Enfim, me ajuda, pai. Eu queria muito. Amém. Tudo mais. Ok. No outro dia, tinha um compromisso à tarde. E eu fui para o compromisso. Peguei uma bolsa que eu estava usando direto, aquela bolsa. E faz já muito tempo que o meu salário cai na minha conta, que eu não tenho dinheiro vivo. E eu peguei minha bolsa, que eu tinha recentemente usado, peguei minha bolsa. E um bolsinho. Aí eu peguei, olhei o bolsinho, abri o bolsinho, R$1.000. O valor que eu precisava. Eu só dei risada e, obrigada, pai. Toda frutificação verdadeira nasce dessa profundidade com Deus. A minha necessidade foi só um valor para eu fazer ali o meu paisagismo. Quem sabe você tem uma necessidade bem maior. Quem sabe é outra coisa que você precisa. Mas toda frutificação nasce da profundidade com Deus. João 15:16, para a gente encerrar, está escrito: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e o designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Foi Deus quem escolheu, para que vocês vão e deem fruto. Sabe, talvez alguns de vocês tiveram um pai ausente. Talvez alguns de vocês tiveram que se comportar muito bem para ser amado pelo pai. E você sabe que o nosso relacionamento com o nosso pai físico, nosso pai genético, está totalmente ligado ao nosso relacionamento com Deus. Depende de como foi o relacionamento com teu pai, isso vai interferir no teu relacionamento com Deus. Eu vou te dizer algo. Deus não é como teu pai. Deus é um bom pai. Deus é um pai presente. Deus é um pai que ama, independente dos erros, dos acertos. Ele não muda. É o que ele diz aqui nesse versículo em Oséias. Eu sou como cipreste verde, eu não mudo. O teu fruto procede de mim. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, hoje, o meu apelo é para que neste ano você decida ter, antes de ter um planejamento, seguir no rio de forma mais profunda. Não confie no teu planejamento, confie no dono do relógio, no dono da tua vida. Vá mais fundo com o Senhor. Vá mais fundo quando ninguém está olhando. Sabe, hoje eu estava pensando,
Quando nós somos fiéis nas coisas pequenas, nós vamos ser fiéis nas coisas grandes. Quando nós somos infiéis nas coisas pequenas, nós vamos ser infiéis nas coisas grandes. Corrija essas pequenas coisas. Vá mais fundo no caminho com o Senhor, porque é lá na profundidade do rio que lá nós podemos avistar as árvores que dão muitos frutos. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração por você hoje. Eu acredito que a parte mais interessante desse texto de Ezequiel é essa que só foi quando ele atingiu uma profundidade que ele já não conseguia mais caminhar, é que ele avistou os frutos. Isso fala sobre o relacionamento com Deus de forma profunda, não de forma superficial. Às vezes a gente se contenta com o raso. Se você só se satisfaz com o raso, é o raso que você vai ter. Mas Deus é Deus. Ele é o dono de tudo que satisfaz. E por Ele ser essa fonte de satisfação, Ele é a satisfação final. Então, nada melhor do que nos relacionarmos profundamente com Ele. É isso que satisfaz de verdade a nossa alma.